quarto poder, o poder moderador. Na verdade, como diz o nome, o poder moderador seria algo para moderar o poder entre os outros três, entre o poder legislativo, entre o poder judiciário e o poder executivo, que era de seu cargo. O poder moderador era da pessoa do imperador, exclusivo do imperador. O poder executivo do cargo. O catolicismo vai ser mantido como religião oficial e vai ter autorização para os analfabetos votarem. Lógico, teria que ter. Vamos lembrar que boa parte da população, mais de 90% da população, era analfabeta. Olha, se Pernambuco pegou em armas contra a atitude absolutista e o aumento de impostos de Dom João VI, Pernambuco mais uma vez pega em armas contra a atitude absolutista do nosso imperador Dom Pedro I. E aí estoura a Confederação do Equador, uma revolta de caráter emancipacionista e republicano. A ideia era a mesma: separação de Pernambuco e instauração de uma república, contra a atitude absolutista de Dom Pedro, de ter fechado a Câmara Constituinte, a Assembleia Constituinte, de ter outorgado uma Constituição autoritária, de ter colocado nessa Constituição o poder moderador, que lhe dava plenos poderes. Para isso, as câmaras de Recife e de Olinda vão sublevar, ou seja, vão ter uma revolta contra a atitude absolutista de Dom Pedro. Assim como todas as revoltas, a Confederação do Equador também vai ser rapidamente massacrada. Como você observa nessa imagem aqui, as tropas imperiais chegando ao Recife para acabar com mais uma revolta dos pernambucanos. A Revolução de 1817, a Revolução dos Padres, a Revolução Pernambucana, faz com que, como penalidade, Pernambuco perca uma parte do seu território. E aí vai ser criada a província das Alagoas. A Confederação do Equador nos tira mais um pedaço do nosso território. Mais uma parte do território pernambucano será perdido e vai ser anexado à província da Bahia. Muitos líderes vão ser executados, mas o principal deles será Frei Caneca. Frei Caneca, que vai participar da Revolução 17, será depois perdoado, mas agora automaticamente será fuzilado. Olha, o nosso primeiro reinado foi muito curto, 9 anos apenas. Rapidamente, esse primeiro reinado chega ao fim. Vários são os motivos que levam ao fim desse primeiro reinado. Internamente, você tem uma crise financeira imensa, de uma nação jovem que ainda está se formando. Você tem a guerra com a província cisplatina, que vai conquistar sua independência, tornando-se o que nós chamamos hoje de Uruguai. E também o assassinato de um jornalista ferrenho opositor do governo imperial, o jornalista Líbero Badaró. Esse assassinato vai ser imputado à figura do imperador. E isso fragiliza ele muito na sociedade. Externamente, Dom Pedro se via numa situação difícil também. A morte de Dom João VI levava para ele o trono português. E aí ele não poderia assumir os dois tronos. Ele vai renunciar em favor de sua filha, mas na verdade ele compra uma briga com o irmão Dom Miguel, que também queria ser imperador português. O envolvimento dele nessa briga, nessa sucessão do trono português, deixa a sua situação interna no Brasil muito difícil. Questionava-se por que tanto envolvimento do nosso imperador com a política portuguesa, se já éramos independentes. Percebendo que ele não tinha condições políticas para se manter no cargo, ele vai abdicar no dia 7 de abril de 31 ao trono brasileiro. Essa abdicação, ela vem principalmente depois da chamada Noite das Garrafadas, ou seja, um conflito que vai estourar no Rio de Janeiro, com partidários a favor ou contra o imperador. Nesse momento ele percebe que não tinha condições mais de se manter no cargo. Automaticamente ele renuncia em 1871. Ao renunciar, cria-se mais uma situação difícil para o Brasil. Era uma monarquia. A partir do momento que o monarca não está reinando, ele passou o trono
aos seus filhos, ao filho mais velho, que nesse caso só tinha 5 anos de idade. 5 anos apenas para governar um país, então não podia. A solução encontrada foi que o Brasil fosse administrado, regido por deputados e senadores até que a criança tivesse a maioridade. E aí nós entramos no que nós chamamos de regências. De 1831, momento da abdicação de Dom Pedro I, até 1840, momento em que o nosso segundo imperador vai subir ao trono brasileiro. A época em que Dom Pedro abdicou, a Assembleia Geral estava em recesso. Deputados e senadores estavam nas suas províncias. Então, como é que vamos fazer? Quem é que vai administrar o país por enquanto? A solução foi criar uma regência trina, ou seja, 3 membros da Assembleia Geral para administrar o país. Agora, esses 3 membros eles seriam provisórios, até que a Assembleia voltasse a se reunir. Quando a Assembleia voltou a se reunir, foi escolhido de fato uma regência trina, continua 3 membros, só que agora permanente. O momento das regências será um momento muito conturbado na história brasileira. Você não tinha a figura central do imperador para administrar esse país. Automaticamente o que você vai ter é uma luta de províncias, o que você vai ter é uma luta de poder entre os diversos grupos políticos do país. Nesse momento vai estourar diversas revoltas, como por exemplo a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, a Balaiada do Maranhão, a Cabanagem do Pará, a Sapinada na Bahia. Quer dizer, são diversas revoltas que estouram no país no período das regências, contestando o poder de quem estava comandando. No caso aí, contestando o poder desses regentes. A regência trina provisória, ela dura, veja, de abril a julho. Vai ser bem curtinha. Por quê? Porque era um momento apenas que a Assembleia Geral se reunisse. Ela era apenas provisória. Esses aqui seriam os 3 membros da regência provisória. Depois você tem a regência trina permanente. A ideia era que essa regência durasse por mais tempo. E aí por isso o nome regência trina permanente. A ideia seria que ela fosse permanente até que o menino Pedro se tornasse de maior. Mas, no entanto, essa própria regência, ela vai fazer uma emenda à Constituição. Essa emenda chamada de ato adicional. E ela vai adicionar a essa Constituição alguns pontos, como, por exemplo, os Conselhos Gerais das Províncias, que hoje nós chamamos de Assembleias Legislativas, na época vão ser Assembleias Provinciais, vai criar o Distrito Federal, abolir o Conselho de Estado, que seria o conselho que dava apoio ao imperador, mas se agora não tem a figura do imperador, não tinha por que mais o Conselho de Estado, e ela vai transformar essa regência trina em regência una. Então, o ato adicional muda a forma das regências. De trina, ela passa a ser regência una. Nosso primeiro regente uno será o padre Diogo Feijó. O Diogo Feijó vai governar o Brasil de 35 a 37 e será no seu governo, que é do grupo liberal, do Partido Liberal, é no seu governo que estoura boa parte das revoltas que eu citei anteriormente. Sabinada, Balaiada, Revolução Farroupilha, será no governo do padre Diogo Antônio Feijó. Alguns colocando que ele estava sendo muito maleável com essas revoltas, vão tirá-lo do cargo, ele não consegue se manter no cargo e assume agora outro regente uno, o Araújo Lima, só que este do Partido Conservador. Nós temos agora o nosso segundo regente uno e último. Porque, olha, essa regência terminou devido à antecipação da maioridade de Dom Pedro. O menino deveria ser considerado de maior apenas com 18 anos. Os liberais, nesse momento, vão armar um golpe, o chamado golpe da maioridade, e conseguem antecipar a maioridade de Dom Pedro para 14 anos de idade. A partir do momento que ele assume com 14 anos de idade, em 1840, chega ao fim as regências e começa aí o segundo reinado,
que é o nosso próximo assunto. Segundo ano, dúvidas? Nenhuma?